Satoshi provavelmente tá se revirando do túmulo agora. Sim, ele morreu depois da bizarrice que fizeram com a rede Bitcoin. Brincadeira, eu tô sendo dramática. Mas ele provavelmente não tá muito feliz com isso não, tá? Hoje nós vamos falar de um tema polêmico. Como que a rede Bitcoin passou a ter NFTs em sua camada base e por que que isso é provavelmente uma aberração? Hoje no Globo Repórter. Primeiro vamos entender alguns conceitos, tá? O que é NFT? NFT é uma sigla para Non-Fungible Token, ou seja, tokens não fungíveis. Tokens únicos que não podem ser trocados por outros iguais, né? Em contrapartida ao Bitcoin, por exemplo, você troca um Bitcoin por um Bitcoin, você continua tendo um Bitcoin. Um Bitcoin é algo fungível. Mas no NFT você não pode trocar um NFT X por um NFT X, porque só existe um NFT X, entendeu? Então, um caso de uso muito popular para os NFTs são os colecionáveis digitais, né? São as artes digitais. Outro ponto, imagina que o Bitcoin ele é uma grande cebola. E cada camada dessa cebola, ela existe para trazer mais escalabilidade, trazer mais rapidez para a rede. O núcleo, né, a primeira camada do Bitcoin, ela é a camada que a gente conhece muito, que a gente usa para transações padrões. Essa camada, que a gente chama de camada 1, camada base, on-chain, essa camada ela é super segura, mas ela é um pouquinho lenta. Então o que acontece? Às vezes, a camada 1 do Bitcoin, né, ela fica lenta, as transações elas ficam congestionadas. E aí que entram as soluções de camada 2, porque elas atuam em conjunto, né? Elas se comunicam ali com a camada 1 e nos dá o melhor dos mundos, nos dá segurança, transparência, descentralização e rapidez, que é provida principalmente pelas soluções de camada 2. Guardem essas informações. A criação de NFTs baseados em blockchain começou lá no finalzinho de 2013, 2014, com um protocolo chamado Counterparty, que era essencialmente uma solução de camada 2 que atuava em cima da rede Bitcoin. E foi-se criados, né, os primeiros NFTs na época, fez até um barulhinho. Se você é mais... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se você é mais antigo no mercado, né, então você deve ter ouvido falar nesse Hair Peppers aqui, ó. Lindos, maravilhosos. Você vem aqui, ó, no NFTzinho, eu posso até ter um meu wallet e tal. Só não tenho nenhum Hairpep, infelizmente. Mas voltando, na época, né, quando surgiram esses primeiros NFTs, começou-se o debate em relação a se realmente seria necessário utilizar nós completos para guardar tanta informação, sabe? Vou explicar um pouquinho mais na frente. Essa controvérsia ela começou porque o pessoal utilizava uma função, né, um campo na transação chamado OP-Return. Esse campo era utilizado para colocar pequenas mensagens. Inclusive, eu tive um namorado que, quando a gente completou um mês de namoro, ele colocou uma declaraçãozinha para mim lá. Inclusive, meninas, fica aí a dica, tá? Mas tinha um detalhe, esse campo, ele só suportava 40 bytes. E depois de um tempo, acho que em 2016, ele passou a suportar 80 bytes. Pra você ter ideia do quão pouco é isso, ó, eu peguei esse site aqui que ele conta bytes, mas se eu escrever aqui, eu te amo muito, que tem 15 caracteres, isso já tem 15 bytes. Ou seja, 80 bytes não dava para nada, dava para uma frase, um parágrafo pequeno no máximo. No entanto, em 2016 a gente teve uma atualização chamada SegWit, Segregated Witness, e teve também no final de 2021 o Taproot. Essas duas atualizações, elas visavam melhorar a escalabilidade da rede Bitcoin, melhorar a eficiência também de como os dados eles eram transacionados, e como resultado, dentre eles, o principal que não vai nos interessar aqui, é que o bloco ele passou a ter até 4 megabytes. Então, a partir desse momento, as pessoas poderiam colocar muito mais informação dentro do bloco, tá? Desde que elas pagassem por isso e desde que não ultrapassassem esse limite de 4 megabytes. E aí, em cima dessas premissas,
no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, alguém teve a brilhante ideia de traquear satoshis. O que isso significa? Basicamente, cada satoshi está sendo numerado de acordo com a sequência, né, com a posição, com a ordem em que ele está sendo minerado. Por isso que o nome é Ordinals. Dessa forma, cada satoshi ele acaba tendo um identificador único. Vocês percebem o perigo disso? Ainda não? Vou falar. Se cada satoshi ele tem um identificador único, eu posso associar ele a algo não fungível, como um NFT, pasmem. E pior que isso, eu posso forçar que o próprio satoshi ele seja algo não fungível. Bizarro, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer que o Satoshi 34153 ele é mais valioso porque ele foi minerado na hora que Satoshi morreu. Exemplo hipotético, tá? Tô matando muito Satoshi hoje. Mas eu vou mostrar aqui a documentação dos Ordinals, né? E aqui a documentação, quem quiser ler com calma, mas uma coisa que eu achei muito bizarra, no mínimo, é que o criador, né, ele classifica os satoshis. Então tem satoshi que é comum, que é incomum, que é raro, que é épico, que é legendário, que é mítico. Praticamente um jogo de RPG, mano. E aí tem uma coisa que é muito louca, que, por exemplo, um satoshi, ele é algo fungível, né? Você pode trocar um satoshi por um satoshi, 100 milhões de satoshis por 100 milhões de satoshis, um bitcoin por um bitcoin, e continua tendo a mesma coisa. Mas quando a gente coloca essa dinâmica dos ordinals, ao mesmo tempo que um satoshi ele é fungível, ele também não é fungível. Por quê? Porque um satoshi pode valer mais que outro. Eu tô confusa, juro. Ah, e mais uma coisinha, só pra eu não passar essa informação aqui, é que o criador dos ordinals, né, ele não chama isso de NFT, ele chama isso de artefato digital. Porque, de fato, existem algumas diferenças em relação ao NFT, mas, essencialmente, eles são muito parecidos. Então, os metadados, né, que existem no artefato digital, eles são chamados de inscriptions. Então, os inscriptions é que são, de fato, a foto, o vídeo, o NFT, o conteúdo do NFT em si, vamos dizer assim. Então, se eu quiser criar um NFT com os ordinals, né, dentro da rede Bitcoin, eu essencialmente taco lá os metadados relacionados ao arquivo numa transação e pronto. E aí uma diferença muito interessante, né, em relação a outros casos de uso de utilização de metadados dentro de uma transação do Bitcoin é que eles não usam o op return. Lembra que eu falei? Eles literalmente colocam todo o metadado dentro da transação, ou seja, fica tudo on-chain na camada base do Bitcoin. E ao contrário da maioria da dinâmica dos NFTs, de outras redes até, ele não armazena um link, uma referência para o NFT. Ele armazena o NFT, o arquivo inteiro. Então, à primeira vista, isso parece até legal, né? Porque eu tenho lá o meu arquivo, meu artefato digital, né? 100% completão dentro da blockchain. Além disso, eu tenho 4 MB de dados, em contrapartida antes, né, que eu só podia ter até 80 bytes. E parece bem interessante. E na verdade é. O problema é como isso está sendo feito. Está sendo feito de um jeito meio burro. Eu prometi a mim mesma que iria me posicionar em questões polêmicas, tá? Mas tirem suas próprias conclusões, não me xinguem. É verdade que esse projeto, ele traz mais casos de uso para a rede. Isso é maravilhoso, porque mostra o quão o Bitcoin ele pode evoluir. Ele mostra inovação tecnológica. Ele mostra que o Bitcoin ele pode ser escalável. E, consequentemente, além de tudo isso, o Bitcoin ele pode ter mais valor. É maravilhoso também que a rede Bitcoin ela seja permissiva a isso. Porque vai muito de encontro com ideais de Bitcoiners como eu. Liberdade, resistência à censura e etc. Porém, é óbvio, claro, notável que o Bitcoin ele foi inicialmente desenhado para transacionar valores. E para mim essa ainda é a função primária do Bitcoin. E não tem absolutamente nenhum problema em ser só essa função, tá? Porque isso por si já é uma
puta inovação tecnológica. Mas também não tem nenhum problema em não ser só essa função, desde que você não atrapalhe a rede, desde que você não prejudique a rede. É preciso que a ideia funcione bem, de forma eficiente, que traga de fato evolução tecnológica para o protocolo. E de preferência, esse tipo de dinâmica que estão querendo colocar no Bitcoin, né, NFTs, precisam ser em outras camadas. E por que eu falo que outros casos de uso são bem-vindos? Porque o Bitcoin, antes de tudo, ele é uma tecnologia, ele é uma infraestrutura, entende? É como se a gente estivesse restringindo a internet só para utilizar só para comunicação e nada mais. Outro ponto, positivo ou não, depende do teu ponto de vista, é que os NFTs no Bitcoin, eles são imutáveis, os ordinals, né, especificamente falando. Por quê? Porque eles estão literalmente on-chain, como eu falei anteriormente. Isso é ótimo porque tem uma resistência à censura maravilhosa. Do mesmo jeito que você não pode adulterar uma transação, alterar, excluir, você também não vai poder fazer isso com o NFT. Entretanto, deve-se ter um ponto, um alerta vermelho aí. Talvez amarelo. E se a gente colocar coisa ilegal lá dentro? E, obviamente, já colocaram, né? Obviamente, já fizeram isso. Então, esse é um ponto a se pensar. Mas, assim, o maior problema mesmo pra mim é o modo de como estão colocando NFT no Bitcoin. Porque do modo que está sendo feito, a gente está predispondo a rede a ficar entupida. Porque em muitos casos eu posso utilizar um bloco inteiro só para mintar um NFT, enquanto dezenas de transações vão ficar esperando o próximo bloco ser minerado. Isso deixa a rede muito mais ineficiente e lenta, tá? Então quer dizer que não dá para ter NFT na rede Bitcoin? Dá. Como? Fazendo um hard fork, aumentando o tamanho dos blocos e se organizar direitinho, todo mundo cabe? Na verdade não, já tentaram isso com o Bitcoin Cash e não deu muito certo. A melhor solução para esse tipo de coisa é utilizar a solução de camada 2. Inclusive, isso já existe no Bitcoin e já é utilizado. Já existem NFTs, não só do Counterparty lá em 2014, mas NFTs mais atuais que utilizam soluções de camada 2 no Bitcoin para utilizar esse caso de uso. Eu pensei em explicar um pouco mais sobre essa solução nesse vídeo, mas eu vi que estava ficando muito denso, então eu preferi abstrair essa informação. Mas saibam que já existe, já está sendo utilizado, é mais eficiente. Existem limitações ainda, precisa se evoluir nesse sentido, mas se for para evoluir em algum caminho, eu iria com certeza para o caminho de soluções de camada 2. Para concluir aqui, eu particularmente entendo que isso é um hype, tá? E não vai trazer muito, a gente não vai ter muito desdobramento sobre isso a médio e a longo prazo. Embora algo entre 20% e 25% dos blocos do Bitcoin nos últimos dias estejam sendo ocupados pelos ordinals, isso não afetou tanto a rede ainda, tá? Então, assim, as taxas elas estão muito ali na média, comparada com semanas atrás. O tamanho do bloco, ele aumentou, obviamente, mas eles não estão mais cheios do que antes. O mempool me parece inalterado também. Entretanto, caso os ordinals, né, eles se tornem mais populares, eles tenham mais uso, eu acho improvável que isso se perpetue por muito tempo. Por quê? Porque as taxas de rede elas vão tender a, de fato, aumentar, tá? A rede vai ficar congestionada e não vai fazer nenhum sentido você utilizar a rede Bitcoin para isso. A não ser que você seja burro ou que você realmente esteja querendo fazer um ataque na rede, mas ainda assim vai ser um ataque burro porque você vai estar gastando dinheiro com isso. Bom, essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham. Se vocês gostaram do vídeo, deixa teu like. E também me segue lá no Instagram, porque querendo ou não, 90% do meu conteúdo está sendo produzido por lá. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima, pessoal.